Bom, boa noite. Agora tá melhor. Sejam bem-vindos. A gente hoje está começando, né, um projeto nos jovens, um projeto com o objetivo de integrar fé e trabalho nas nossas vidas. Um projeto que tem como visão capacitar o jovem cristão para que ele possa levar o reino de Deus para o ambiente de trabalho, que é o ambiente do seu dia a dia, né? Então, hoje aqui, a gente vai ter uma mesa, né, que a gente vai bater um papo bem legal com alguns gestores, empreendedores, e nós vamos dar dicas e conselhos sobre como vocês podem alavancar a carreira de vocês, como é que vocês podem se diferenciar no mercado de trabalho e, mais importante, levar o reino de Deus, né, para esse ambiente. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Sara, eu sou esposa de Mateus, sou convertida há 9 anos e sou daqui da BVA. Eu sou formada em Engenharia Civil, tenho uma especialização em Qualidade e Produtividade na USP. Eu comecei minha carreira como trainee, né? Fui para São Paulo trabalhar num grupo, um grupo empresarial com diversas empresas e segmentos. Fui trainee da área de gestão, segui assim, né? Fui contratada como analista sênior, continuei na área de gestão de projetos e processos dentro da empresa, focado muito em performance. Depois eu migrei de empresa, fui trabalhar em uma empresa, uma startup, unicórnio, e lá eu pude trabalhar com performance também, né, na área de pessoas. Em 2020, eu me mudei para Salvador, vim trabalhar como coordenadora corporativa no Grupo Ergo. O objetivo inicial era que eu viesse casar com o Mateus, e a gente juntou, né, todos os objetivos e propósitos. Então, eu estou na Ergo há quase 3 anos, e sou coordenadora corporativa, como eu falei, coordeno a área administrativa, a área de gestão, que é uma área nova que a gente está implantando, e a área de qualidade. E hoje a gente tem aqui alguns convidados de peso muito, muito importantes, com experiência incrível. Queria começar apresentando Francis Dias. Francis, ela é formada em pedagogia e psicanálise, tem especialidade em inteligência emocional e RH estratégico. Francis, ela tem 19 anos em experiência em RH e ela é fundadora do Acerte RH. Também ela dá treinamento, né, para líderes, não é isso, Francis? Seja bem-vinda. Oi. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Eu amei o convite, né? Para mim é sempre muito bom falar sobre carreira, bater um papo, né? Porque aqui nós estamos para bater um papo. Então, complementando aqui a fala da Sara, né? Tenho 19 anos na área de RH. Sou especialista também em inteligência emocional corporativa. Em 2008, fiz carreira, né, corporativa, chegando ao cargo de gestão de RH, em uma operação de mais ou menos 10 mil colaboradores, e resolvi empreender em 2008 e abrir a Acerte RH Consultoria. Hoje nós atuamos com diversos segmentos em várias áreas, né, desde saúde, tecnologia, comércio, varejo, enfim, né, onde tem pessoas, o RH está. E aqui a nossa proposta é justamente falar um pouco sobre o RH, os bastidores, como é que o RH enxerga o profissional, qual o olhar do RH estratégico para os profissionais que já estão atuando e aqueles que desejam, né, ingressar no mercado de trabalho e, muitas vezes, o motivo de não crescerem, né? O que é que o RH, como é que o RH estratégico ele enxerga as pessoas? Muito obrigada, Francis. Queria também apresentar Ney Coutinho. Ney, ele é formado em economia. Ney é formado em economia, com MBA em marketing executivo. Ney tem 25 anos de experiência em vendas e hoje é empresário. Ney também é daqui da BVA. Francis também é da BVA, né? E é convertido há 6 anos. Aos 6 anos. Aos 6 anos. Verdade. Meu tempo de conversão são 18 anos, 18 viu? anos. Só gente de peso aqui. E Ney, ele é casado com Ana Paula, né? Pai de Aninha e Carol. Isso. Seja bem-vindo, Ney. Boa noite. Boa noite. Pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite, estar no meio desses gigantes aqui.
mas Sarinha, aprove a Deus fazer com que Sarinha me convidasse, porque Caio não viria. Então, eu não... Então, mas eu me sinto bem feliz de estar aqui. E o propósito do assunto, né? Muito legal. Passei hoje à tarde olhando um pouquinho, pensando um pouquinho na minha vida. E, assim, como é bom ver a trajetória nossa repercutindo em várias partes da nossa vida, tanto na vida cristã, como na família, etc. Então, é legal você poder olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez. Então, é muito bom. Eu estou muito feliz. E aproveitem, viu? Perguntem a eles. Francis, você quer falar das suas filhas? Poxa, Por favor. tem que falar, né? Que eu sou esposa de Robson e mãe de Ana e Mariana. Muito bom. Bom, estamos aqui hoje com Caio também. Caio é advogado e empresário. Hoje, Caio tem uma empresa de advocacia, a TDVZ, e atua como diretor no segmento de alimentos e bebidas no Grupo Ergo também. E Caio também é sócio, né, de algumas lojas no ramo de vestuário e alimentos e bebidas também. Isso aí. Caio, ele é convertido há 19 anos, casado com Larissa, pai de Enzo e Maia. Bem-vindo, Caio. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite, né, Sarinha. Privilégio estar aqui do lado desses gigantes. Bom, minha carreira iniciou na advocacia, né? E hoje tem tomado um caminho para o lado empresarial. Sempre fui inquieto para isso. Quem me conhece há mais tempo sabe que a gente muito cedo começou. Ali com 16 anos comecei a fazer umas camisas. Com os 18 a gente estava com o Lava Jato aqui na frente da igreja. E nessa jornada me formei em Direito, montei meu escritório, tinha um escritório, saí para montar o meu sozinho depois. Hoje a gente atua na parte de alimentos e bebidas. Hoje a gente conduz aí um negócio com mais de 300 colaboradores, né, diretos. Pela Ergo, mais de 6.000 indiretos, né, nos agregados. Na parte de alimentos e bebidas, algumas marcas que vocês devem conhecer, que é o Grupo Louro, da Barraca do Louro. Nós temos a Crema, no gelato. Temos em São Paulo a Pisani, que são massas artesanais. O Maracutaia, que são 2 operações em São Paulo. Linguiçaria do Chefe, uma marca de alimentos derivados da carne em São Paulo também. Que mais? A parte de lojas, que vocês também devem conhecer, a gente tem a Billabong, ali em Praia do Forte, a licença aqui na Bahia, a Hurley, a Hip Cool, algumas outras lojas no ramo de ótica também. Mas isso tudo aí com um objetivo maior, que é servir a Deus, né? Um propósito maior de ajudar pessoas a crescerem, tanto na fé, a trazer novas pessoas para Cristo. E é isso aí, nosso maior propósito é esse. Obrigado pelo convite, Sá. Amém. E estamos também hoje aqui com o Bruno. Bruno, ele é formado em Direito, com MBA em Gestão Empresarial. Bruno hoje é sócio-diretor administrativo e financeiro na Diálise. Bruno é convertido há 4 anos e casado com Júlia. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Eu não estou só aqui hoje para falar, né? Como eu faço parte também do projeto com Sara e com o Gugão ali, presente. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por vocês terem vindo, né? Acho que é muito bom ter vocês aqui. Queria falar um pouquinho da minha esposa, que me ajuda muito. Não adianta nada se matar de trabalhar, se esforçar, se você não tem uma família bem estruturada, sólida. Então, ela me ajuda muito, todos os dias. Eu, assim como o Caio, sou formado em Direito, mas eu não quis advogar, pulei fora. Fiz alguns estágios e falei, não quero isso. Eu descobri porque eu ia para o escritório e aí eu começava a me meter nos problemas administrativos, né? Vocês estão pagando quanto nisso? Não, vamos melhorar isso aqui, vamos reduzir custos. Aí um dia eu falei, não é minha área mesmo, eu quero administrar. E eu sempre quis trabalhar desde pequeno, então sempre que dava eu fazia algum serviço, eu arranjava uma forma de ganhar um dinheirinho para não depender dos meus pais.
E eu estava trabalhando numa ONG, o começo da minha vida profissional foi assim, e meu pai falou, pô, você está trabalhando na ONG, vem trabalhar comigo, né? Que pelo menos você vai ganhar um salário. Aí, proposta irrecusável. E aí eu fui, comecei a trabalhar com ele, fiz tudo, entrega em caminhão, limpeza, servia cafezinho. E aos poucos eu me senti à vontade para assumir mais responsabilidades, até me tornar hoje diretor administrativo financeiro. Minha empresa provavelmente vocês não conhecem, porque é do ramo hospitalar. Eu espero que vocês não precisem usar os nossos produtos, porque são para tratamento, né? E eu sou o mais novinho aqui, né, na fé, faço parte da IBVA, minha esposa foi quem me trouxe, usada por Deus aí para eu poder renascer, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, espero que eu possa compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Bom, falando um pouquinho, né, do nosso cenário hoje. A gente teve uma pregação de pastor Marcos no sábado e nessa pregação ele perguntou, né, quem já estava no mercado de trabalho, e a gente percebeu que a maioria dos jovens hoje já estão trabalhando, ou se não estão trabalhando, estão iniciando agora a carreira, né, vão trabalhar em breve. E aí eu queria saber, né, de vocês, assim, vou direcionar essa pergunta inicialmente para a Francis, mas todos podem complementar. Qual é a dica, né, Francis, que você dá para esse jovem que está iniciando agora a carreira, que ele quer se inserir no mercado de trabalho? Como é que ele pode encontrar vagas que tenham o perfil dele, encontrar locais que ele possa entregar currículo? Como é que ele vai entregar o currículo hoje em dia? Como é que é isso? É pelo LinkedIn? Tem outras plataformas? O que é que você recomenda? Olha, sim, o LinkedIn hoje é a ferramenta, é a plataforma que os RHs mais buscam os profissionais. Existem, sim, outras plataformas locais, né? Tem o InfoJobs, tem a própria Cato, tem plataformas de empresas grandes também, mas o LinkedIn é a ferramenta que os RHs trabalham fortemente. Então, o profissional, o jovem, né, que está buscando se inserir no mercado de trabalho, ele tem que ter uma página no LinkedIn, ele tem que entender como construir essa página. E quando você fala de perfil, né, algo que ele trouxe sobre a questão da experiência dele com o direito, né? Ele estudou, ele fez a faculdade, chegou na prática, ele entendeu ali que, olha, meu olhar está muito mais no olhar estratégico de gestão. Então eu entendi que ali eu precisei fazer uma transição de carreira. A importância do jovem que está começando no mercado de trabalho de entender sobre o perfil dele, entender quais são as forças dele, entender o que é que ele gosta de fazer, entender quais são as habilidades que ele tem. Hoje existem vários testes comportamentais que o jovem, que na nossa geração era muito difícil, né? Só existiam os testes vocacionais e mesmo assim com grandes limitações. Hoje existem muitos testes até gratuitos, através do Google, enfim, para mim, enquanto especialista na área, é o primeiro ponto, tá? Entender qual é o seu perfil. E a questão da atração, a plataforma mais utilizada, sim, é o LinkedIn. E hoje, não existe mais esse processo seletivo tradicional, tá? São utilizados os grupos, o networking, são os contatos, a forma como esse profissional se posiciona no LinkedIn, nas redes sociais. Essa é a forma que os RHs têm atuado. Antigamente, a gente fazia anúncios, né, para receber currículo, colocava... Fazemos ainda de uma forma diferente, até a forma de atrair, o que nós escrevemos como pré-requisitos, tem sido cada vez mais diferente, né? Se você parar para analisar, vocês devem se perguntar, como assim? O que é que eles estão pedindo aqui? Parece meio louco, às vezes, alguns cards de divulgação de vaga, mas tem mudado muito esse olhar de como atrair, né? Mas o ponto principal é o LinkedIn. Dentro dessa sua pergunta é o LinkedIn. É ter uma página no LinkedIn, uma página bem feita, tá, gente? Porque tem muita gente que tem a página no LinkedIn e não tem as informações corretas, incompletas, começa e não terminam, não fazem as conexões, né?
e é muito importante que se faça as conexões. Tudo que você publica no LinkedIn, automaticamente quem está conectado com você recebe essa informação. Principalmente nesse momento de política, o que você coloca influencia completamente, tá? No seu processo de atração. Tudo é visto. Então, é muito importante que você use essa ferramenta. Existem outras, existem, mas se for falar de uma ferramenta que hoje é o que o RH mais utiliza, é o LinkedIn. Um pouquinho mais cedo eu estava conversando com o Bruno e perguntei para ele, né, como é que você hoje utiliza na sua empresa para fazer o recrutamento. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, no caso, minha empresa é uma empresa familiar, um pouco menor. A gente tem hoje mais ou menos 30 funcionários no total. E a gente ainda está nos modos clássicos, né? Tem aquela entrevista, a gente divulgou o cardzinho. E aí, assim, eu ia aproveitar até para fazer uma pergunta, né? Quando é que a pessoa que está ali no LinkedIn, ela acaba se expondo mais do que ela deveria? Então, sei lá, o pessoal quer fazer post toda hora, tipo Instagram, né? Posta comida que vai comer, digamos assim. E no caso lá da empresa da gente, a gente liga muito para indicação ainda, né? Então, a gente trabalha muito com o Senai, a gente trabalha com algumas instituições, e aí a gente manda essas vagas para essas instituições e os alunos interessados acabam mandando e-mail, principalmente caso de estágio e quem está em começo de carreira. No caso do pessoal mais velho, acaba sendo normalmente indicação mesmo do mercado. E eu passei por experiências, né? De assim, tá estagiando no escritório, aí eu ia para o outro e arrastava o pessoal junto comigo, que eu sabia que trabalhava bem. Então, tipo assim, eu vou ter uma equipe aqui, por mais que eu não fosse chefe, eu falava, não, eu quero trabalhar com essa pessoa porque ela trabalha bem. Aí eu ia lá, chamava meu colega, vem para cá, aqui a bolsa do estágio é melhor, aqui paga menos horas, eles reembolsam o estacionamento. Aí o cara, opa, tô indo. Então, eu acho que a indicação ainda ajuda bastante, né? Então, na minha empresa, a gente ainda tem essa vivência um pouco diferente. E eu acho que o pessoal tem que pensar nisso também, né? Porque, às vezes, até o trato com o concorrente, quem trabalha em áreas de vendas, por mais que concorra, todo mundo acaba sendo amigo. E aí, eventualmente, você acaba trabalhando com um cara que vendia contra você, né? Digamos assim. Então, acho que a indicação ainda pesa bastante. Claro que eu não discordo em nada que você falou. Não, claro. Mas eu acho que a indicação também é bem relevante ainda. Pegando o gancho dessa fala dele, o que você está falando, correto. Eu tenho uma empresa de RH, publico vagas, né? Usamos o cardzinho também de divulgação, mas é uma forma de atração, mas não é a forma, não é o que realmente faz a gente fechar a vaga, entende? Pode acontecer, pode, vai continuar com, agora são os cards, né? Antes eram os anúncios, agora são os cards, mas dentro da pergunta da Sara, da plataforma, a plataforma é o LinkedIn, tá? Um ponto importante que você trouxe, a postagem. LinkedIn é uma plataforma profissional. Então, não dá para você ficar colocando aquilo que você acha que é legal. Não, não. Você tem uma estratégia. Quem tem página no LinkedIn tem que pensar de forma estratégica. Como é que você deseja ser visto? E é o primeiro ponto. Então, o tempo todo você tem que estar analisando o que você vai postar, né? Quais são os cursos que você vai colocar? Talvez tenham cursos que não sejam tão relevantes e você quer colocar ali, muitas vezes, para poder ter muita coisa, muita informação. E, muito pelo contrário, pode até confundir o recrutador, né? Ele pode achar que não é atrativo, porque o recrutador ele precisa ser atraído pela sua página. A gente tem que olhar e dizer assim, quero conhecer essa pessoa. Esse é o sinal. Eu tenho que ter desejo de conhecer, porque você não veio indicado por ninguém. Eu tenho várias pessoas procurando candidatas àquela vaga. Então, eu preciso me sentir atraída pelaquela página. E eu tenho que ter desejo de conhecer. E hoje, através, né, da seleção online, poxa, a gente pode fazer isso rapidamente. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade. Agora não, agora facilita bastante. Tá? E separar as plataformas, né? O que é Instagram, o que é Facebook, tá? O que é privado, o que é aberto, porque nós olhamos tudo, nós investigamos tudo, tá? Muito bom, muito bom. Eu ouvindo, né? E também
passei um período no mercado de trabalho CLT. Hoje eu estou como empresário. Trabalho com a marca Trifil, né? Tenho algumas lojas. Não são tantas assim como o Caio falou, não, mas... A loja do Parque, aqui pertinho, fazendo um pouquinho da propaganda do marketing, né? Aqui pertinho do shopping, aqui. É nossa. Mas uma coisa que é interessante e que eu poderia trazer para vocês da minha vivência. Uma das coisas que eu acredito muito é o antigo boca a boca, hoje network. Mas não tem nada melhor do que uma pessoa olhar nos seus olhos e entender o que você quer. Eu sou capaz de buscar um emprego para você por entender o que você quer. Mais do que você pode assim, botei meu currículo ali, botei meu currículo cá, né, não estou conseguindo emprego. Muitas vezes eu já fiz essa pergunta para a pessoa, o que você quer? Quando você sabe o que você quer, para onde você está indo, fica mais fácil para mim direcionar você. Então, uma das coisas que você deve aprender como jovem, primeiro é entender o que você quer nesse momento. Depois você vai mudar até de estratégia. Mas o que você precisa agora? Na minha época, eu precisava me manter. Eu comecei na Unilever como repositor de supermercado. Só para vocês terem uma ideia. Mas eu sabia aonde eu queria chegar. Então, a ideia principal é você começar a conversar com o seu Deus, com o bondoso Deus, dizendo, meu Deus, aonde o Senhor quer me levar? E vai colocando isso no meu coração para que eu possa entender de forma mais prática, para que eu comece a procurar por esses caminhos. Porque senão você fica colocando nas melhores plataformas aqui faladas, e aproveitem essas dicas, mas eu acredito muito na sua reflexão. Eu acredito falando com o público aqui acima de 18 anos, né? Então, eu acredito muito na sua reflexão de vida. Então, aproveitem isso. O network, ali aquele boca a boca, é num momento que você senta com o Caio, numa oportunidade, ele fala sobre a empresa dele, ou está comigo, você vai falando o que é que você quer. Eu sinto, às vezes, essa falta de deixar claro, a pessoa deixar claro para mim o que ela verdadeiramente quer. Ela quer tudo e, ao mesmo tempo, ela não quer nada. Então, fica difícil. Então, saiba o que você quer. Muito legal o que vocês falaram. Até anotei algumas coisas aqui, né? Principalmente o que o Francis falou do LinkedIn, de olhar tudo. E hoje, quando a gente vai contratar o nosso grupo lá, a gente também faz o raio-x, viu, galera? Não queira ter um LinkedIn, você ali todo bonitinho, e o seu Instagram, você ter uma vida completamente diferente. Até porque toda a contratação ela vai muito além do profissional, né? Eu costumo brincar que a gente faz hoje uma análise omnichannel, né? A gente olha todos os cantos. Eu, por ser advogado, dou uma olhada também no histórico da pessoa. Eu tenho essa... Juiz Brasil, nada sigiloso, tá, pessoal? Eu entro lá e dou uma olhada, né? Obviamente, nesse sentido. E outro ponto importantíssimo que eu anotei aqui é essa questão de conectar intencionalmente, Ney. Acho que você foi bem assertivo nisso aí. Hoje, até do ponto de vista de negócios, eu procuro sempre me conectar intencionalmente com uma pessoa, não naquela questão ali, estou querendo me aproveitar, nada disso. Entendam, galera. Nós, hoje, empresários, precisamos de pessoas. A gente não vive sem pessoas. Eu quero buscar talentos. Eu estou ali farejando. O bom empresário é farejador de negócio, farejador de pessoas e farejador de oportunidades. E eu tenho um caso muito específico com uma pessoa daqui da igreja, que é Tauan, que trabalhou comigo por 1 ano e meio. Eu comecei a ajudar no Louvor dos Jovens, tocando. E aí não conhecia a Tauan. Aí me chega a Tauan muito organizado, né? Primeiro, chegando antes do horário, chegando muito bem preparado, né? Tipo assim, as coisas dele estavam no Trello. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta de gestora de tarefas. Mas assim, as coisas do Louvor dos Jovens estavam no Trello. Eu chamei ele, amigo, falei, amigo, não sei o que você faz, não sei onde você está, não sei quem é você, mas assim, vem trabalhar comigo. Entendeu? Ele estava no lugar, eu chamei ele para ganhar o dobro comigo naquele momento, né? Eu falei, vem. Pedi licença para uma amiga, que depois eu descobri que ele estava até com uma amiga minha trabalhando. Eu falei, bicho, sai de estagiário, vem para cá, vamos trabalhar.
E aí ele ainda teve uma carreira muito legal, que nesse período eu tive a oportunidade de triplicar o que ele ganhava comigo, né? E a gente trocou muita experiência. Mas, assim, se atente aos detalhes, sejam intencionais nas conexões também. Ele, naquele momento, não foi intencional, mas ele estava preparado onde quer que ele estivesse, né? Ele estava pronto nesse sentido, sendo a mesma pessoa na vida dele, nas redes sociais e principalmente no nosso propósito, que aí é outro tema também que acho que a gente vai falar um pouquinho hoje. Desconstruam esses clichês. Eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos ali, que eu estava entrando no mercado de trabalho, eu achava muito clichê essa história de você precisa se conectar com o seu propósito, hein, França? Que a galera do RH fala, você precisa se conectar, tem que ter a ver com algo que você se identifica, tal. No fim do dia, é isso, viu, galera? É isso. Pode ser que você tenha que passar por uma profissão diferente, como eu acredito que eu estou passando. Hoje eu me identifico mais como empresário do que advogado, apesar de exercer advocacia. Mas, no fim do dia, você vai ter que cavucar aí dentro de você. Como a gente tem que cavucar para descobrir nosso propósito diante de Deus, você vai ter que cavucar aí, meu amigo. Faça seu trabalho, se coloque diante de Deus, se coloque na presença dele, eu tenho certeza que ele vai te falar, tanto seu propósito de vida, que certamente vai estar alinhado com o seu propósito profissional. E quando isso acontecer, aí, meus amigos, para mim, hoje, uma das maiores realizações da minha vida com Deus é isso. Hoje eu tenho certeza que o meu propósito é engajar pessoas para que, profissionalmente e espiritualmente, cheguem a lugares diferentes. Interessante. Assim, vocês vão falando e vai fervilhando aqui, né? Fico com vontade de ficar falando. Tem 2 pontos importantes. Um relacionado à questão, você falou da postagem, eu acabei não falando, mas exatamente hoje eu costumo dizer que quem trabalha com RH, todos os dias nós temos algumas histórias, né? Positivas e negativas. Hoje foi um dia de histórias muito negativas que eu vivenciei. Na verdade, essa semana está sendo uma semana de desligamentos, né? E de posições diferentes. Desligando desde executivos de alto nível, né? De salários muito, muito altos no mercado, a pessoas de nível tático e também operacional. Coincidiu de clientes diferentes e acontecer essas situações. E hoje, em especial, aconteceu algo de alguém que começou a trabalhar na empresa na semana passada e hoje ela foi desligada da empresa. Por quê? Porque resolveram acessar a rede social. O RH não fez a parte dele e não acessou a rede social, não fez a investigação que tem que ser feita dentro do processo de contratação. Só se encantou com a entrevista, porque a entrevista é o momento onde você se vende. Então, um bom recrutador, ele sabe quando você está se vendendo, ele sabe, porque você vai preparado para isso e tem que ir preparado para realmente dar o seu melhor ali. Mas ela não fez a outra etapa do processo e um outro diretor resolveu fazer. Hoje em dia, você pega o celular e faz a investigação. Enquanto essa profissional saiu da sala, ele investigou. E a primeira coisa que ele fez foi, olha, desliga. E esse RH me ligou, porque eu sou mentora de alguns RHs. E ela falou, o que é que eu faço? Eu fiz primeiro, o que é que você fez? Não, eu realmente pulei uma etapa do processo. Aí vem a questão do Trello aí que você falou, né, do perfil. Então, ela assumiu a falha e ela precisou ter que conduzir de uma forma com essa profissional que não tinha nem 2 dias trabalhando na empresa. E ela saiu justamente por conta de uma postagem do domingo. Isso aconteceu hoje, em torno de 1h da tarde. Então, é real. A história que foi contada para ela, para que ela fosse desligada, não foi a história verdadeira. Né? Então, esse RH, ele ficou a profissional se sentiu muito mal por conta disso. Né? E um outro ponto que ele trouxe sobre a questão do propósito. A fala ficou até meio, como é que eu posso dizer? Virou uma moda, né? Falar sobre propósito. Já está ficando até bem clichê, tudo propósito. De fato, propósito, ele tem uma importância fundamental na nossa carreira profissional. Mas para que eu entenda meu propósito, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como eu funciono. Quando você diz que com 18 anos você já estava do lado de fora da igreja, empreendendo, pronto.
Olha os sinais aí. Olha os sinais são dados desde a nossa infância. Nós já vamos entendendo sobre o nosso perfil comportamental. O que a gente precisa fazer é treinar, passar a ter esse olhar e fazer essa autoanálise daquilo que lhe dá prazer, desde a brincadeira que você fazia na infância. Uma das minhas perguntas nas entrevistas é: o que é que você gostava de fazer quando era criança? Tem uma redação que nós fazemos, a criança que fui, o adulto que sou. Existe uma revelação profunda da pessoa quando ela faz essa redação. E a gente faz análise grafológica também. E ali, rapidamente, a gente entende um pouco da trajetória de vida daquela pessoa. Quando ele fala também do exemplo, como é o nome do rapaz? Tauan, com trelo na mão, chegando antes, fazendo algo. Ele é assim em casa, ele é assim no trabalho, ele é assim na vida. Ele sempre foi assim. É uma habilidade, uma força dele que atraiu você, né? Então, assim, um outro ponto também, como eu me torno, né, atrativo. E como eu aproveito situações como essa, onde eu estou numa mesa com pessoas que podem me oportunizar, né, uma trajetória de carreira. Existe uma questão relacionada a perfil também. Tem pessoas que têm facilidade, né? Tem facilidade de se vender, tem facilidade de mostrar que ele é bom naquilo. Tem uma visão mais sistêmica, estratégica, rápida. Não, eu sei que ali essa pessoa trabalha com isso, eu sei que ele é um empresário, então eu vou buscar uma forma de mostrar que eu sou bom. Porque, de fato, as oportunidades elas não são fáceis de aparecer, né? E requer de você uma atitude comportamental. Mas, Francis, eu sou tímido, eu tenho vergonha de falar. Eu não acho que isso é legal, não. Isso é importante. Se você não consegue, você vai precisar adaptar comportamento. Não há escolha. Você precisa adaptar o comportamento, você precisa se esforçar. Se eu tenho dificuldade de me comunicar, eu vou me esforçar para estabelecer a comunicação com a Sara. E, de alguma forma, a Sara entender que eu sou boa naquilo que eu faço. São essas oportunidades que a gente tem que ter. Uma conversa pequena, um momento como esse, dentro da igreja ou em outros ambientes, onde eu possa... Poxa, Francis, mas você tem facilidade, você se comunica bem. De fato, existem pessoas que têm facilidade e outras não tanto. Então, no que você não tem facilidade, não tenho facilidade na comunicação, mas vou te dizer, é a comunicação que vai lhe levar. É a comunicação que vai fazer você criar um vínculo naquele momento. Você precisa, de alguma forma, do seu jeito, com as suas habilidades, se mostrar. E é isso que o Ney trouxe com relação àquele início lá atrás. Eu era um repositor, né? Com certeza você era um repositor diferente. Você era o repositor que alguém passou e falou, mais bonito, ó. Né? Aquele que provavelmente dizia algo que os outros não falavam, fazia algo diferente ali na reposição, que chamou a atenção de algum líder. Então, eu preciso fazer algo diferente para me destacar em um mundo tão competitivo, né? Muito bom. Quantas dicas boas, hein? Eu fico pensando, né, assim, no momento da entrevista, você falou, a pessoa precisa saber se comunicar, saber se vender, se conhecer, né, saber quais são os seus pontos fortes. E vocês fazem muitas entrevistas no dia a dia, né? Vocês entrevistam tanto para a vaga na equipe de vocês, quanto para auxiliar uma empresa, como RH. E quais seriam os pontos, pode dizer uns 3 pontos assim, principais que vocês enxergam hoje que é importante numa entrevista, no momento da entrevista? O network, ele é muito importante, ele te leva até a entrevista. O LinkedIn, ele te leva até a entrevista. O seu comportamento no ambiente, né, social também pode te abrir uma porta, fazer, né, o networking, conhecer alguém, e vai te levar até aquele momento. E vão ter várias pessoas que vão te entrevistar ali, né? Às vezes vai ter a pessoa que te viu e vão ter outras pessoas também. Pode ter o RH, pode ter um outro gestor, pode ter uma outra pessoa. São várias etapas. São várias etapas. E também pode ter dinâmicas de grupo, pode ter dinâmicas online hoje em dia. Eu estava conversando com uma jovem esses dias, ela falou, Sara, estou fazendo programa de trainee, tentando o processo seletivo. E eu, que legal, já chegou a parte das dinâmicas, porque eu amava a dinâmica, era a melhor parte para mim. Ela falou, já, mas aqui é online. Eu fiz, essa parte na minha época era diferente. A minha era presencial. As salas no online, para as salas online. Então, como é que a pessoa pode se destacar? Tanto na entrevista quanto no pessoal, assim, né? No tete-a-tete,
no individual com o gestor, com o RH? Vou falar de experiência, né? Que a parte técnica é essa menina aqui, gente, que vocês têm que ouvir. Certo, França? Eu vou pegar uma característica, autenticidade, com adaptação ao momento. Eu sou autenticamente risonho, brincalhão, então não dá para fazer uma entrevista rindo, né, gente? Então, mas eu não deixo de ser o Ney, com os meus propósitos, com as minhas intenções. Quando eu fiz uma seleção, dividindo com vocês aqui a experiência, na 3M do Brasil, e eu me lembro que, no final, assim, encurtando uma grande história, eu e mais um rapaz. Nós estávamos fazendo a dinâmica, nós tínhamos 10 mil na mesa, estava lindo a negociação, eu conversando com o distribuidor, ele também, a gente falando de planos, e de repente toca o telefone, mas assim, bem no teatro, né? O pessoal está tocando o telefone, eu digo, não, o meu desliguei. Aí ele, não, está tocando o telefone, eu, tá. Aí, alô, não tem mais 10 mil. Então, você tem dois caminhos aqui a seguir. O de que você não ouviu a empresa e vai fazer um plano, realizar um milagre, ou você ser autêntico. Então, naquele momento ali, eu falei, eu quero saber quem é a 3M, se eu me encaixo na 3M. Eu decidi pela verdade, falei, olha, não tenho mais, e nós vamos precisar fazer uma parceria. Já o meu amigo falou assim, eu me lembro que ele falou assim, Neizão, eu vou precisar me separar de você aqui agora. Eu até não entendi, ele fez, porque eu vou seguir um caminho. Eu falei, ótimo, vai lá. Ele aí foi pelo caminho de, daqui a 3 meses eu entrego esse dinheiro para você, fique tranquilo, o contrato vai acontecer, eu vou falar com a empresa, e a empresa tinha acabado de dizer que não tinha. Então, eu fui pelo lado da honestidade. Então, ser autêntico é muito importante. Saber quem você é, suas raízes. A máscara não dura, boa. Então, essa seria uma dica minha. Eu fazendo uma seleção para uma loja lá do Bela Vista, e eu achei interessante a menina chegar e contar um pouco da história dela, uma menina que vai ganhar um salário, menor aprendiz, não era nada para ela ficar tão nervosa, mas a menina, na calma dela, com toda a sua imaturidade ainda profissional, ela olhou para minha cara e falou assim, eu quero ser da Polícia Militar, fazer um concurso para a Polícia Militar, então eu estou lhe dizendo que eu vou estudar para a Polícia Militar. Eu falei, que bom saber que alguém tem, pelo menos, uma etapa seguinte. Que bom, venha para cá, o que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Então, eu ajudei o máximo possível. Hoje ela está em outro lugar, porque é uma boa profissional, e consegue estudar para o sonho dela. Então, a autenticidade, trazendo aqui essa questão, é super importante. Seja você. Agora, não esqueça da adaptação. Não dá para ser você o tempo todo. Não estou falando que você vai deixar suas raízes. Mas se eu sou brincalhão, eu tenho que levar a sério quando preciso ser sério. Se eu não tenho... nem eu sou meio vagaroso em metas. A empresa vai me cobrar metas. Então, só cuidado com essas questões, que aí você tem que separar a questão de competências, etc. Você tem que buscar coisas. Mas a autenticidade é tudo. Muito bom. Posso complementar também? Você falou sobre buscar o valor, né? Ser autêntico e ser real naquilo que a gente acredita e buscar um lugar para a gente trabalhar que tenha valores parecidos com os nossos. Eu vou dar um exemplo meu. Logo quando eu estava iniciando, eu fiz vários programas de training, vários processos seletivos. E eu estava querendo muito um trabalho, estava querendo muito iniciar uma carreira, né? E eu lembro que tinha um processo seletivo que estava aberto, que era da Souza Cruz, e é uma indústria de cigarros. E eu parei... Eu fiquei muito tentada, mas eu olhei assim, eu não vou conseguir trabalhar em um lugar com um valor tão diferente do meu. Com uma empresa que é tão diferente, que vai vender algo, vai ter uma cultura que não é compatível com a minha. Eu deixei de me inscrever, por mais que eu quisesse muito o emprego, eu deixei de me inscrever e fui fazer outros processos. Mas eu acho muito importante ter esse filtro, esse autoconhecimento, e esse filtro de você saber também onde é que você se encaixa, o que é que faz sentido para você, o que é que está de acordo com seus valores. Senão pode destoar muito lá na frente, pode dar muito conflito, pode dar alguns problemas mesmo, né? Tanto de adaptação sua quanto da empresa com você. Só complementando sobre essa questão do que a gente de fato, do que eu de fato busco quando eu estou fazendo um momento de entrevista ali,
é muito mais da parte pessoal do que profissional, tá? Hoje, eu tenho o privilégio de ter pessoas que já fazem um bom filtro ali do recrutamento. E olhar técnico, tem de tudo no mercado, né? Assim, não é algo que a gente precise farejar muito, já que eu usei o farejar, né? E a gente vai achar. O que eu tenho buscado? Primeira coisa, ter um coração ensinável. Pessoa que chega com um tipo de altivez ou com uma atitude no sentido de, eu sou isso aqui, é diferente do ser autêntico, né? É o mal de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu sei fazer, eu sou bom. Isso eu estou falando de tático operacional a cargos estratégicos. Principalmente cargos estratégicos. Eles têm a tendência de, não, eu sei assim, é meu formato de trabalhar esse, não. Se não tem um coração ensinável, infelizmente não vai funcionar, porque é assim que eu pretendo ser e é assim que a gente funciona. E aí lá na Ergo, entre esse grupo que Sara também trabalha comigo lá, a gente tem uma máxima entre os gestores que se fala muito, que é: vamos contratar gente como a gente. A gente precisa ter na equipe gente que seja como a gente. E nós temos o caso de ter o coração ensinável. Aí o outro pilar que a gente usa é a questão de ser uma pessoa ética. Lógico, numa entrevista você não vai conseguir ali saber se a pessoa é ética, mas basta também você, de repente, entender uma experiência que ela tenha tido de desafio de trabalho, que tenha colocado a ética dela em jogo, para saber se é uma pessoa confiável ou não. E, por último, o que eu sempre estou olhando ali é em relação à ambição em crescer em conjunto, né? Lógico, como o Ney falou, eu tive diversas oportunidades de ter pessoas na minha equipe que já tinham um plano posterior. E eu achava isso massa, de verdade. Também não é clichê, né, Francis? Assim, no mercado fala muito. Não, se você sair, massa, a porta está aberta, vai. Isso é de verdade, porque o mercado ele gira mesmo. Mas se eu tenho uma pessoa que não tem aquela vontade de dar um passo à frente, de ser excelente, e excelente é sempre fazer algo superior ao que é esperado, não rola muito. Com quem eu converso hoje, se tem uma boa pessoa que quer ficar aqui lá na mesmice, com todo respeito, galera, assim, a quem escolher a carreira de concurso, mas vai fazer um concurso, velho, porque ali você provavelmente não vai ser cobrado de subir outros degraus, entendeu? Mas ter uma ambição. E aí eu queria só fazer um adendozinho, falo muito, viu, galera? A ambição versus a ganância. A gente tem uma diferença muito grande aí. E isso, comecei a ouvir falar, mas eu acho que deve ser muito falado, a gente deve ficar atento. Até do ponto de vista cristão, a gente deve ter uma ambição, principalmente ligada ao nosso propósito que Deus tem para a gente. Eu acredito que todos aqui podem ter um poder de influência absurdo se galgarem cargos altos ou posições de referência, galera. É Filipenses 2,15. Quem é da minha geração que está aqui ouviu falar sobre isso bastante, que o nosso pastor Marcos sempre bateu nesse ponto. Vocês precisam ocupar os melhores postos no mercado de trabalho, porque vocês vão ter a influência disso. E a gente não vai chegar nos melhores postos de trabalho se a gente não tiver um mínimo de ambição. Se você não tiver aquele drive de que eu preciso acordar cedo, eu preciso cair para dentro para fazer acontecer, e que é diferente da ganância, que aí a gente entra para o outro lado, que é amar o dinheiro, né? Que é querer status, querer poder, e que é muito perigoso, mas tendo consciência plena de onde você quer chegar e uma ambição saudável, o céu é o limite. Agora, o que eles falaram são realmente assim pré-requisitos para nesse momento, né, dentro da sua pergunta, nesse momento do processo seletivo, mas a comunicação verbal também é um ponto importantíssimo, que é a sua apresentação, como você chega. A forma como você chega, ela fala muito. Então, você entender que você está em uma entrevista, e aí vem aquela questão da identidade, da minha autenticidade adaptada. Nós estamos aqui adaptados. Eu estou com um traje adaptado, profissional. Então, não é simplesmente como eu quero estar, é como eu preciso estar. Então, em todo momento, eu preciso pensar estrategicamente. A comunicação não verbal fala muito. Quando você chega, você já fala.
Não importa se é da forma, mas eu me sinto mais à vontade. Não é sobre estar à vontade ainda. Primeiro eu preciso fazer o que precisa ser feito para depois fazer o que eu quero fazer. Então tem todo um processo que precisa ser respeitado na nossa jornada de carreira e de vida, né? Esse é um ponto importante, a questão da autenticidade que ele trouxe é fundamental. Nós gostamos de conversar com gente de verdade. Eu sinto quando aquele candidato ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele respeita a identidade dele, mas eu sei que ele está adaptando o comportamento. Eu sei que aquela fala que ele está me trazendo como resposta tem algo ali que eu preciso entrar mais. Eu sei quando a leitura, porque um bom recrutador faz leitura na hora. Então, eu sei que ali ele escondeu uma informação de mim. Eu vou pegar na dinâmica, eu vou pegar no teste comportamental. Eu vou pegar em algum outro momento, ou aquilo que eu não pegar, a próxima etapa, o diretor ou alguém que vai avaliar. Olha, eu tenho dúvida sobre isso aqui, entra aqui na entrevista com essa pessoa. Né? Então, cada processo é um processo, cada cargo tem uma exigência. Né? Esse ponto que ele trouxe também sobre a questão não só da autenticidade, eu chamo do espírito ensinável. Né? Quando a gente fala do profissional de alta performance, uma das competências, né, importantes é aquele que tem um espírito ensinável. E nós falamos não da ambição, mas dos vaidosos. As pessoas que são muito vaidosas. Existe uma grande diferença entre eu me posicionar, entre eu ser uma pessoa autêntica, entre eu falar com verdade, falar sobre a minha verdade e ser vaidosa. Existe uma diferença, mas também existe uma linha muito tênue, que se eu não conseguir trazer isso de uma maneira muito clara, o outro me interpreta de uma maneira completamente equivocada. E às vezes você não tem a segunda oportunidade. E aí vem aquela velha frase, a primeira impressão é a que fica, é a que fica. Tá? Se você tiver a segunda oportunidade, poxa, tomara que você tenha a segunda oportunidade, mas a primeira é a que fica, é a que marca. Isso se fala, que a gente tem falado tanto da experiência, né? Você gera uma experiência com aquela pessoa, e experiência é o que marca. Então, todas as vezes que eu olhar para você, eu vou lembrar daquele momento. E aí você precisa desconstruir isso. Em seleção não tem segundo momento, muitas vezes. E o recrutador, que o bom baiano fala, quando ele invoca, né? o bom recrutador, quando ele percebe que aquele profissional, que aquele candidato, né, ele não causou uma boa impressão, ele trava a sua jornada. Francis, dá um exemplo para a gente do que causa uma boa impressão e do que não causa uma boa impressão. Olha, já de começo, nós estamos no mundo do WhatsApp, né? Então, não se liga mais para convidar para entrevista. Né? Não existe isso. Não sei quem faz, mas hoje em dia nós não fazemos há muito tempo. Então, mensagem de WhatsApp. A sua foto do WhatsApp. Né? Sua foto do WhatsApp, já a primeira impressão. A gente já evita. Foto do WhatsApp, a frase que está ali no WhatsApp, a frase que você coloca. Tá? Se você tem aquele WhatsApp que fica... que eu nem uso esse WhatsApp, mas que... É o business... Não é nem o business, é que... É tipo os stories, né, no WhatsApp. O status, isso. Também. Tem pessoas que colocam... Eu não vou nem comentar, tá? Que vai ficar... Aqui tem muita história, eu não vou falar sobre isso, né? Enfim, então, assim, o status do WhatsApp, né? E a pessoa está ali em busca de uma oportunidade, muitas vezes sofrendo com um diálogo assim de que as empresas não dão oportunidade, e você vai para o status do WhatsApp dela, no dia que um recrutador quer convidá-la para uma entrevista, e ali mesmo elimina, porque não tem nenhuma congruência com aquilo que ela tem expressado ou que ela falou com aquela pessoa na reunião do domingo, sabe? E aí, no dia que o recrutador liga, diz assim, Francis, olha isso. Porque eu recebo muito currículo, por favor, liga para fulana. Bia, liga, quero conhecer essa candidata tal. Ela printa e fala, sério? É sério que você está chamando essa pessoa? Você sabe de onde ela vem? Aí me mostra as imagens, né? Eu falo, olha, deixa para lá, não chama não. Porque a responsabilidade de indicar para um cliente, né? Eu faço seleção para clientes.
esse é um ponto. A forma como você se comunica no WhatsApp, aquelas siglas, né? QVQ, VC, PPP, Gente, não existe isso. Você precisa se comunicar. Você precisa dizer olá, bom dia, boa tarde, estou disponível. Ou então um áudio de 7 minutos, podcast, né? Coloca logo aquela figurinha do podcast, né? É um podcast, deixa eu entender o que é que vocês realmente acreditam que não vai ouvir, vai eliminar e vai lhe bloquear. Simples assim. A gente bloqueia, não quero. Então, áudio não, você precisa escrever, seja objetivo, não faça perguntas, gostaria de saber agora, 1000 perguntas sobre a vaga. Não, entenda, às vezes aquela vaga não é para você, mas é uma oportunidade. Quantos processos seletivos eu já fiz para o candidato que estava na minha frente, era para uma vaga e eu levei ele para outra. Eu perco a conta de como isso acontece. Eu olho para alguém e digo assim, não é para essa vaga. Meu Deus, essa pessoa estava te procurando, sabe? Espera aí que eu vou te levar para outro lugar. Eu tenho vários cases assim, de profissionais que estavam fora do mercado, que estavam ali participando de um processo seletivo para ganhar, exemplo, uns R$2.500, e simplesmente eu vi para uma vaga de 7, 8, 10 mil. E aí eu chamo para conversar em outro, eu tiro do processo e digo, olha, essa pessoa aqui é pérola. Ela não sabe, mas eu já vi. Vamos deixar aqui e eu quero conversar com ela em um outro momento. Mas, Fran, não, tira do processo. Por quê? Não importa. Se você está buscando, se você está no mercado de trabalho, você precisa criar conexões. Aquele recrutador, muitas vezes, não está ali para fechar aquele processo com você, mas eu tenho pessoas que eu fiz seleção e tem contato comigo até hoje. Fiz seleção, sei lá, 15 anos atrás. E todas as vezes que tem um processo seletivo, algo que eu acho bacana, ligo e falo, olha, estou com uma oportunidade assim, 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 e lembro dessa pessoa que me marcou. Ela não entrou naquela vaga, mas ela está no meu banco, né? Meu banco de talentos. Então, a seleção, dentro do processo, existem vários pontos, mas os principais é a forma como você se comunica, a sua comunicação não verbal, que é a sua apresentação. No online, gente, por favor, o online também perigosíssimo. Muitas histórias no online, né? Vamos botar uma parede branca atrás, vamos colocar uma roupa adequada. Entenda, pode acontecer algo que você tenha que levantar e você está lá. Entende? Aconteceu muito isso na pandemia. Eu queria fazer uma dinâmica com você. Levanta aí. E aí a gente descobria, não posso. Ou então esquecia, levantava. Aqueles vídeos da internet são reais. Entendeu? São reais. Então, isso é uma realidade. Tem zoado em casa, não consegue ter um ambiente adequado. Pense, tem horário para aquela entrevista, vá para um lugar, saia, demonstre que você está se esforçando para aquele momento. Não adianta estar em uma entrevista, em um cenário de guerra, no ambiente que você está, né? E aí o recrutador já começa a ficar com raiva. Gastando o meu tempo, ele te elimina do processo, ele simplesmente deleta você, aí você fica mandando currículo, ele vai deletando, ainda marca teu nome, olha, fulaninha, tira, não quero, por quê? E a gente, às vezes, não quer nem saber o que aconteceu, quando o outro fala, vira lei. Olha que coisa perigosa, olha que um comportamento inadequado, ou algo que E você percebe que as pessoas estão cada vez assim. Nós entramos em um padrão onde tudo fica muito livre, né? Vamos ficar à vontade, vamos fazer uma seleção mais livre. Não. No final das contas, o empresário, ele preza por todos esses pontos. Então, é muito importante que você se prepare para a seleção, para a entrevista. Se prepare como? Pense na sua roupa, vá pesquisar sobre a empresa, entra no site,
vai entender sobre a identidade organizacional da empresa, olha ali o que foi, qual o tamanho dessa empresa, quais são os valores. Busca alguém que já trabalhou, vai entender melhor sobre o negócio. Saiba falar sobre aquela empresa. Ah, Francis, se é confidencial, ok. Se prepare o quê? Vestimenta, emocionalmente. Se você fala demais, escuta ativa. Poxa, eu falo demais, isso é autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa que não me controlo. Quando começa a entrar no assunto que eu gosto, eu vou. E vou te dizer, o bom recrutador quer que você vire amigo de infância dele na entrevista. Quando eu formo RHs, eu digo, na entrevista, o candidato precisa acreditar que você cresceu com ele. É lei. Ele tem que se sentir tão à vontade com você que ele vai lhe contar segredos da vida. E o bom recrutador, ele consegue pegar isso. E conta, tá? Conta. E conta, e você vai conduzindo, e você, quando vê, você já entregou tudo. Então, você precisa se preparar para esse momento. Você precisa entender como você também está emocionalmente nesse dia. Existe uma preparação para o momento da entrevista, tá? Então, comunicação não verbal, comunicação escrita via WhatsApp. Se for online, preparação do ambiente. Entendeu se o ambiente da sua casa não é legal? Sei lá, vai na casa do vizinho, vai para um outro ambiente. Prepara a família. Se tem filhos pequenos, se alguém já teve filho, já tem filho, alguém tem que ficar com a criança. Não dá para deixar a criança vir. Ah, é meu irmão pequeno, ok. É um momento profissional. Apesar do recrutador parecer, não, tá tranquilo, que nada, tá ótimo. Não tem nada não, fique à vontade. Mentira, não é. Não é fique à vontade. Na verdade, está te deixando à vontade para entender. E vou dizer mais, esse online ajudou muito, porque a gente consegue entrar na casa do candidato. E a gente consegue entender um pouco daquela realidade que não era mostrada no presencial. Tá? É isso. Fazer um comentário rápido aqui. Essa questão da primeira impressão, né? Tem uma frase, eu não lembro a referência, mas que eu gostei muito, que fala assim: a primeira impressão não é quando você conhece a pessoa, quando a pessoa te conhece. É quando a pessoa te nota. Então, se você acha que a pessoa está te conhecendo ali a primeira vez, não, ela já tem uma imagem sobre você. Se ela já te viu antes, já te notou de alguma forma, né? Então, tem que ficar esperto mesmo. Tem até um colaborador lá da empresa que, às vezes, a gente fica só esperando ele postar os status, que são sempre muito engraçados. E aí a galera já fica esperando. Sexta-feira, já postou. A gente olha, só foto boa. Só coisa engraçada. E eu acho que assim, a gente tem que aprender muito o que fazer, mas aprender o que não fazer também é muito importante. E eu tive uma experiência, foi minha primeira entrevista minha segunda, na verdade, a primeira foi tão ruim quanto, eu não aprendi. Aí eu fui para a segunda e eu achei assim, fui com aquela sensação de a vaga já é minha. Porque era uma pessoa que tinha me indicado, o cara era amigo da família, então eu já fui naquele clima de vou só lá dar um oi, garanto minha vaga e depois sigo a vida. E aí eu aprendi muito naquela, porque foi a pior entrevista que eu fiz. E eu saí de lá envergonhado, porque eu não me preparei, eu não estudei, eu tratei o cara como se ele fosse meu amigo, eu não soube separar as coisas. E, na verdade, ele se apresentou como dono da empresa, como profissional. No final, acabei até trabalhando lá depois, mas nesse momento foi bem ruim. Eu não me preparei nada. Então, ele fazia pergunta assim, ficava nervoso, ou respondia muito informal. Então, assim, acho que é justamente o que você falou, né? A gente tem que, antes de se sentir à vontade, a gente se preparar e se posicionar. E aí, depois que você entra, que você já está familiarizado, aí você vai, aos poucos, né? Trabalhando mais do seu jeito, mas sempre seguindo o perfil da empresa. Só complementar duas coisinhas. Essa questão de fazer a lição de casa facilita tanto o recrutador que vocês não têm noção. Eu estou vindo de um batidão agora de 3 meses, assim, 4 meses, de muita seleção. Quando a pessoa já chegava sem conhecer a empresa, sem estar vestida a cara...
Primeira coisa que eu olho, a mão. Se as unhas estão cortadas, seja homem ou mulher, você já vê que a pessoa está num nível, de repente, de desleixo com ela mesma. Que dali você já tira, você já corta. E geralmente o recrutador, ele tá... Imagina você, Franz, o tanto de entrevista que você vai fazer e haja paciência, com todo respeito. Eu amo pessoas. Quem me conhece sabe que eu amo pessoas. Mas, assim, tem que ter muita paciência, principalmente com pessoas que não estão viajando. Você estava falando da questão de casa, né? Eu fui entrevistar uma pessoa, advogada, recentemente. Ela abriu a câmera, não estava vestida... Tudo bem, pode não estar vestida de terno, mas estou em casa, sei lá, uma camisa social. Se ela não está vestida como se estivesse... Estou ali, vou fazer uma entrevista aqui. Atrás dela tinha uma cama e eu percebi que ou o namorado e o marido dela estavam na cama. Eu vi a parte da perna dele, assim, tipo, deitado. Aí tinha um violão, assim, pendurado. Tal, aí, despreparo total. Velho, assim, na hora que eu bati o olho, eu tinha uma série de perguntas, um roteiro ali que geralmente eu faço, um script ali para também não me perder. Eu tenho essa mania, eu estou aqui fazendo meu script do que eu falo com vocês para não me perder. Na hora eu falei, brother, não vou nem continuar, não vou perder meu tempo, porque a coisa mais importante que o recrutador tem, ou que nós temos, é nosso tempo, galera. É nosso tempo. Então, invista seu tempo na pessoa. Eu tô isso falando de bons recrutadores, né, Francis, também, que eu já passei por maus recrutadores que não... Exatamente. Eu nem perder esse tempo, né, Francis? A gente vai chegar lá. Depois a gente vai trocar uma ideia. A gente vai conversar bastante com o Francis. Já depois. me vendeu, já está me vendendo. Não, mas faça uma lição de casa. A internet, ela é um prato cheio para você pesquisar. Pensa uma coisa que eu gosto, é quando o candidato chega. Não, eu conheço. Eu vendo, né? Primeiro que eu gosto de quebrar o clima ali, né? Para entender realmente o que a pessoa para ver se ela tira um pouco da máscara dela de travada de entrevista, né? Eu fico falando aqui, mas eu tenho um especialista em RH do meu lado, eu fico sem graça de falar essas coisas. E aí, a partir disso, eu vou quebrando o clima, né? Vendendo minha empresa. E a pessoa vai, não, mas vocês têm empresas nesse ramo também e tal. Rapaz, isso dá um alívio tão grande de você... O engajamento está aí. Vamos ver agora se ela tem fit com a vaga. Isso já pula... E isso está de graça, pessoal. Está na internet. Não é um super skill que você vai ter que desenvolver e fazer cursos. Pelo amor de Deus. Todas essas coisas fáceis no processo de entrevista. Eu repeti, todas essas coisas fáceis no processo de entrevista. Peguem logo, velho. Já resolva isso. O complicado fica para essa parte de propósito, isso tudo aí. Vai ler Rick Warren depois. Entendeu? Pegue essas coisas fáceis e já ganhe. Você já lança na frente. Eu tenho certeza que você, fazendo essa lição de casa... você já vai lançar na frente de pelo menos 5 candidatos, se você tiver 10 ali no pool. Muito bom. Verdade, já passei também por algumas situações bem constrangedoras, outras também que o candidato não demonstra interesse ou fica meio desanimado. E, por outro lado, também temos candidatos que são bons, né, se preparam, e esses normalmente são os que a gente, quando tem fit com a vaga, que a gente contrata, né, no final das contas. E depois que a gente contrata, né, no dia a dia, que o candidato já começou, que já se tornou, né, um colaborador da empresa. Eu tenho algumas equipes, né, enfim, coordeno algumas pessoas também, e eu observo muito, né, o comportamento dessas pessoas, né, no dia a dia. E todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer ser reconhecido. Como é que a pessoa pode se destacar nesse ambiente, já que ela já passou por tudo isso, ela já acertou na entrevista, ela já... conquistou a vaga, ela já está ali trabalhando. Como é que ela pode crescer e se destacar naquele ambiente de trabalho, na área que ela está? Olha, quando se fala de promoção, né, de ser promovido, depende muito do cenário de cada organização. Tem empresas que têm toda uma trilha de carreira já desenhada e você consegue saber desde a porta de entrada, né, quando você inicia, onde você está, aonde você pode chegar, toda a trilha de carreira, e aí você vai fazendo os cursos, as especializações e também participando de processos internos e áreas para poder trabalhar, crescer tanto horizontalmente como verticalmente dentro da instituição. Tem empresas que têm
Está tudo bem desenhadinho. Tem instituições que a grande maioria não tem essa trilha bem esclarecida. E o que é que eu sempre digo para os bons profissionais? Você pode construir a sua trilha. As empresas, cada vez mais, o organograma estático ele não existe mais. Cada vez mais ele está em movimento, porque a gente usa muito o termo das cadeiras de cargo. Elas são criadas. Antigamente, essas cadeiras eram desenvolvidas da alta gestão para baixo. Atualmente, as pessoas criam cadeiras, cargos novos. Isso depende do profissional. E é lindo de ver um profissional que tem alta performance. Não é apenas o número que ele entrega, é o como ele entrega aquele resultado. É o como ele é produtivo. O como está ligado a quê? A comportamento. O como eu faço as coisas. Então, algumas competências que são fundamentais e que diferenciam alguém que entrei na empresa, ok, comecei a trabalhar, o que é que vai me diferenciar? Não é tempo de empresa. Tempo de empresa não diferencia ninguém. Tenho 10 anos, ok. Isso não quer dizer nada. O tempo de empresa já foi, alguns anos atrás, um pré-requisito de promoção. As empresas que se atualizam, que realmente estão acompanhando o mercado, o que faz uma pessoa ser promovida e se destacar é a performance dela e o como ela performa. Características importantes, como ele já falou, o espírito ensinável, alguém que está ali em um processo contínuo de autodesenvolvimento e de busca de conhecimento do know-how do negócio e buscando cursos e conhecimentos que façam com que ele entregue ainda melhor aquele trabalho dele. Tá? Inteligência emocional. Ser inteligente emocionalmente. O que é ser inteligente emocionalmente? É ser inteligente relacionalmente. São pessoas que conseguem extrair de situações, situações de conflito, de problemáticas na empresa, enfim, de situações adversas, ela consegue sempre ser produtiva em situações como essa. Ela consegue lidar com pessoas de perfil diferente, ela consegue enxergar, fazer uma autopercepção sobre ela o tempo todo, sobre a entrega dela, ela busca feedback. Ela não espera que o líder vá até ela para dizer, olha, você está indo bem, Francis. Não, eu vou até o meu líder e digo, o que é que você acha da minha entrega? Você acha que eu estou indo bem? Existe um livro muito bom que diz assim, preciso saber se estou indo bem, que fala muito sobre essa questão do feedback. E tem que haver essa iniciativa, essa proatividade. E mensurar a sua entrega, se sua entrega realmente está sendo de qualidade. Nós sabemos quando nós somos um profissional acima da média ou quando nós estamos naquela posição mediana. Nós sabemos quando nós estamos entregando com produtividade, com qualidade. Eu não preciso que alguém bata no meu ombro e diga, Francis, você é boa no que você faz. Não, eu sei que eu sou boa. Eu sei que eu entrego bem. Às vezes a empresa não está. Eu costumo dizer que às vezes a cadeira cresce demais, ou então a pessoa cresce demais para a cadeira que ela está sentada. A empresa vai criar uma nova cadeira para mim se ela estiver expandindo, porque a empresa não vai criar uma cadeira para que eu seja promovida só porque eu fiz 10 cursos e tenho, enfim, 1000 diplomas. Não é sobre isso. Porque não adianta também fazer muitos cursos, ter muitos diplomas e não aplicar nada. Eu conheço muitos profissionais que têm um currículo excepcional. Nós contratamos pelo currículo e demitimos por comportamento. Então, o que é que você faz para que a empresa olhe para você com o desejo de lhe reter? É ao contrário. Eu preciso ter um espírito ensinável, eu preciso ser uma pessoa que mensura os meus resultados, busco por feedback, desenvolvo os pilares da inteligência emocional, que é autoconhecimento, automotivação, proatividade. Eu sei me relacionar com pessoas, eu conheço meu perfil, eu sei em que eu sou boa e sei no que eu não sou boa. Eu sei exatamente aquilo que eu entrego de maneira mediana. Por quê? Porque eu simplesmente tenho essa deficiência, às vezes cognitiva. Muitas vezes porque, de fato, eu não tenho habilidade com aquilo. E eu preciso buscar
me esforçar mais ou muitas vezes ser honesto com o meu gestor e pedir ajuda no desenvolvimento daquela competência. Esses profissionais, eles se destacam, eles começam a entregar cada vez melhor. Em um dos desligamentos que eu fiz essa semana, uma das pessoas muito indignadas me chamou na sala e fez assim: poxa, Francis, estou muito triste com o que aconteceu, né, com o desligamento de uma pessoa. Eu perguntei, eu entendo realmente, o processo de desligamento não nunca vai ser algo confortável. Por mais que a gente conduza de uma maneira madura, nunca vai ser confortável. Aí ele disse assim, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você pode fazer. E como é que fica a retenção de talentos? E aí eu devolvi a pergunta, que talento? Você está falando sobre que talento? Uma empresa não desliga um talento. Então, o seu nível de autopercepção está bem baixo. Se você está olhando para o colega que foi desligado e está chamando de talento, então você precisa se observar. Porque a empresa, ela não desliga talento, ela retém talento. Então, as pessoas, os profissionais, o fato de você fazer um curso bacana, o fato de você ser uma pessoa que você acredita que você é uma pessoa do bem. A pessoa do bem, se ela não produz, ela não fica. Certo? Então, você tem que unir esses dois pilares. Você tem que ser a pessoa do bem. E quando a gente fala sobre cristão, aí, né, aí a expectativa da organização ainda é maior com relação àqueles que já a empresa descobre, né, que a gente não faz essa pergunta na entrevista, qual a sua religião? Não se faz esse tipo de pergunta. E cada vez mais está mais difícil fazer algumas perguntas. A gente não pode fazer. Tá? Tem perguntas que não se faz mais, tem que reformular questionários, porque não se pode mais fazer por uma série de questões aí jurídicas. Mas, assim, eu preciso unir a expectativa daquele que é cristão dentro de um processo seletivo e no processo e na atuação dele dentro da organização, existem ali realmente uma nuvem de testemunhas observando, esperando qual vai ser o comportamento, o retorno, a resposta, a forma, né? É isso. Se deixar, eu falo. Não, e eu vou tentar não atrapalhar em nada o que você já deixou para o pessoal aí, certo? Mas uma das coisas que eu percebo muito, que eu acredito numa retenção dentro de uma empresa hoje, o nível de cobrança é muito alto para todos nós, né? Então, eu acredito que uma pessoa que ela consegue entregar, certo? Tem que ter esforço, gente. Não existe conto de fada, certo? Numa empresa, num trabalho, é trabalho. Mas uma das coisas que eu acho legal, e eu procurei ser assim, enquanto trabalhava, é ser uma pessoa que consegue agregar, que consegue somar a equipe, que consegue desenvolver pessoas. Para mim, uma das coisas, não sei se eu vou falar como você fala tão bem na dinâmica, mas uma das coisas que eu sempre procurei fazer foi me desenvolver para desenvolver pessoas. Se você quer ficar na empresa, aprenda tudo que você tem que aprender e aprenda a multiplicar. Porque se você aprende só para você, fica para você, você vai continuar sendo aquele profissional dentro daquele nível ali e pronto. Mas quando você consegue aprender e tem o interesse de multiplicar, você se torna um novo profissional. Isso é um ponto. E eu gostaria de falar aqui rapidamente, não sei se vocês já leram Provérbios. Na minha visão, um bom cristão, um bom profissional, tem que conhecer Provérbios, principalmente na questão das relações, para com Deus, para com o seu próximo, para com o trabalho, para com a sua questão de fidelidade. Então, você, quando chegar em casa, lê Provérbios e vai marcando. Isso aqui tem a ver com comercial. Isso aqui tem a ver com a relação pai e filho. Isso aqui tem a ver com meus irmãos. Isso aqui tem a ver com Deus. Isso aqui tem a ver com a família. Então, vá marcando as relações que tem ali dentro. E comece a ser uma pessoa melhor.
Você quer desenvolver sua inteligência emocional? Começa lendo Provérbios. Começa lendo Provérbios, convida a sabedoria, né? A sabedoria, as pessoas inteligentes emocionalmente são pessoas sábias. Elas convidam o tempo todo a sabedoria para a tomada de decisão. Então, começa lendo Provérbios que você já vai... Já vai tratar a ansiedade, né, Francis, de cara. Sobre essa questão de ter a pessoa estar dentro do trabalho ali e ela crescer, a gente tem vivido, e aí eu tenho 35 anos, viu, galera? Eu não sou velho, não. Na nossa geração, tem vivido um grande mal, ansiedade. A gente é muito ansioso em tudo que a gente faz. E o que eu tenho mais visto são pessoas querendo ficar milionária, bater o topo lá da noite para o dia, porque o Instagram ainda faz uma bagunça na nossa cabeça, né? A gente entra ali, se compara, pô, tô com um cara aqui com 22 anos, lista da Forbes, Under 30, eu vou ser o cara... A comparação, ela rouba a nossa alegria, galera, em relação a isso. Tudo bem, fazer benchmarks, olhar para o seu lado, pô, quem são as pessoas com que eu estou trabalhando, pô, esse cara pegou um caminho ali, acertou muito, vou colar com ele, isso é muito interessante. A gente tem isso entre os sócios, né? Lá, quem conhece um pouquinho da história do Grupo Ego viu que foi isso, né? Há 7 anos atrás, a gente fundou algumas empresas do nada e foi cada um aproveitando do outro ali, se unindo para fazer acontecer. Mas existe uma coisa chamada bagagem, tracking record, como diz mundialmente. É uma mochilinha, galera. Você não vai entupir a sua mochila da noite para o dia e vai sair... Tudo bem, a gente tem algumas carreiras meteóricas, pessoas com QI elevado, que vão fazer aquela diferença, mas não tem milagre. É como o Ney falou, trabalho está no nome, dá trabalho, né? Sobre uma prática que eu acho muito importante... Quem aqui está no mercado de trabalho já? Quem está trabalhando aqui? Vou tirar uma maioria, né, galera? Faça uma reflexão agora, lá no seu dia a dia, lá amanhã de manhã. Qual vai ser a bomba que eu vou desarmar aqui dentro, que ninguém está querendo desarmar? Qual é a bomba que está todo mundo fugindo e que eu vou fazer o diferencial ali para desarmar? Porque para mim isso é ser excelente. Primeiro é meter mão em algo que ninguém quer fazer e fazer além do que as pessoas estão esperando de você. Entendeu? Sirva excessivamente, ainda mais como cristão. A gente tem essa obrigação. Eu estou ali puxando o saco do meu chefe, vou servir esse... Não, que seja algo natural. Sirva, galera, sirva. Aprender começa com servir. Eu servi, Ney, eu estou aprendendo mais como ser melhor no varejo. Ney, e aí, eu quero passar um dia com você, cara, vamos lá, vamos ver as lojas, vou trocar a experiência com você. Eu vou estar aprendendo. E, por último, um ponto que o Francis falou, que leve para casa, aprender a lidar com pessoas diferentes. O que eu mais tenho visto no mercado é gente se frustrando, nova, porque tive um início de carreira, sou um cara super organizado, tenho perfil, me visto bem, sei falar, tudo, mas na hora dos relacionamentos, meu amigo não sabe lidar com pessoas diferentes, quer que a sua verdade seja superior de todo mundo e não sai do canto. Empresas são feitas de pessoas que se unem para fazer alguma coisa. Você não vai sair do canto sozinho. A não ser que você desenvolva um aplicativo. E mesmo assim, hoje em dia, você não vai sair do canto. Porque você precisa contratar o cara que faz editing, você precisa contratar... Entendeu? Você não vai sair do canto. Aprenda a lidar com pessoas diferentes. É obrigação. Cara, eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não vou com a cara de Ney, velho. Tem mais. Mas se a gente quiser trabalhar junto, a gente dá um jeito. Eu estou brincando. Mas a habilidade de lidar com pessoas diferentes, hoje, é um soft skill fundamental também. Anotem isso. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas vocês falaram na frente, então já foi. Um comentário rapidinho aqui, por causa do horário. Eu acho que um dos segredos é você ser um pouco inconformado, assim. Então, sei lá, você chegou para trabalhar, o pessoal já te deu aquele negócio pronto. Vá além, não fica só no básico, no que já te deram. Procura, como é que eu posso fazer isso aqui melhor? Se minha rotina é só guardar esses copos aqui d'água, como é que eu faço para guardar mais? Sei lá, porque eu acho que o gestor, muitas vezes, ele quer um feedback também seu. E ele quer que você seja sincero o suficiente para falar, essa rotina aqui do jeito que a empresa fez não funciona.
Tem que ter análise crítica, tem que ter visão sistêmica. Marca para almoçar com o pessoal do outro setor, entende. Sou do financeiro, tem um cliente lá que não paga. Senta com o pessoal de vendas e fala, pô, qual é desse cliente aqui? Por que ele não paga? Qual é o caso dele? Vamos reduzir um pouquinho o limite de crédito para ele não comprar tanto e a empresa não ficar nessa situação? E aí, quando você começa a ter essa preocupação de entender os outros setores, como as outras coisas funcionam, você vai se tornando um profissional melhor. A gente sabe quando chega uma pessoa que é muito boa, a gente já fica de olho, né? Tem que ficar ligado para não perder. Você já sabe, você já começa a ter um planozinho de retenção de talento. O RH, na maioria das vezes, ele tem uma página ali, como se fosse um livrinho de cada funcionário, e vai anotando, porque ele tem que ter um planejamento ou para demitir ou para contratar. Então, tentem ser inconformados nesse sentido, não fique ali parado, continue crescendo, estude, converse com outras pessoas, se desenvolva e saiba ter essa relação, porque se você não tiver uma relação interpessoal boa, você não vai além. E um detalhe também que você falou de ensinar, né? Tem gente que acha que se ensinar para o colega do lado vai ser promovido e ele não. Aí fica escondendo ali o jogo, não quer mostrar como que fez. E, na verdade, você tem que repassar o máximo de informação possível. Porque o líder, né, a pessoa que vai sentar na próxima cadeira, ele tem que treinar alguém para sentar na dele. Porque se a empresa for mexer lá entre os setores, tem alguém para subir, para evoluir, o gestor ele vai tirar a pessoa que vai impactar menos na operação se ela sair dali. Então, se aquele setor depende exclusivamente daquela pessoa para rodar, aquela pessoa vai ficar ali presa. Agora, se o outro setor lá vai rodar bem porque aquela pessoa já treinou outra pessoa para assumir a cadeira, eles vão pegar. Essa pessoa vai subir, porque aí a empresa continua rodando e indo bem. Muito bom. Vocês estão falando, eu estou lembrando de muitas coisas no dia a dia e vivências. E pegando esse gancho, né, assim, de comportamento, de como se portar, tem um fator muito importante aqui para a gente, né, hoje. Como é que um cristão ele deve se portar no mercado de trabalho? Qual é a diferença dele para os outros, né? Tem leitura do Provérbios, tem todas essas qualidades que a gente falou, mas como é que ele pode levar o reino de Deus, influenciar outras pessoas? Utilizar seja ele estando num cargo de mais influência ou até mesmo às vezes de início, né? Todo mundo tem uma capacidade de influenciar alguém. Todo mundo pode influenciar, nem que seja seu colega, seu par. Um aprendiz pode influenciar o outro, para o bem ou para o mal. Então, como é que um cristão leva o reino de Deus e influencia outras pessoas no ambiente de trabalho? Eu vou falar de uma experiência, tá, minha. Primeiro que eu entendo o seguinte, eu vou influenciar, a minha presença vai influenciar. A forma como o meu padrão comportamental, a forma como eu ajo vai influenciar. E quanto mais intimidade eu tenho, né, com o Senhor, com o Espírito Santo, quanto mais intimidade, mais sabedoria para conduzir as minhas ações e o meu trabalho naquele ambiente. Então, eu parto muito dessa linha, eu circulo muitas empresas, eu circulo muitos ambientes corporativos e é um ambiente extremamente competitivo, um ambiente muitas vezes tóxico, um ambiente de muita manipulação, tá? E eu estou nos bastidores, né? Eu tenho acesso às informações privilegiadas que acontecem dentro de algumas instituições e o que é que eu busquei durante a minha trajetória, principalmente quando eu me converti no início eu tinha até um certo medo, né, receio de me posicionar, porque eu achava que poderia haver algum preconceito comigo ali dentro. E eu fui evangelizada dentro do ambiente de trabalho, né? Minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, eu era estagiária, e elas me faziam cartinhas, elas diziam que eu era de Jesus, que Deus tinha um propósito na minha vida, né? E aí foi nessa caminhada com elas que realmente eu conheci ao Senhor. E uma experiência muito bacana, eu acredito muito na questão do meu comportamento, tá? Da forma como eu conduzo o meu trabalho. Vai falar. O meu comportamento vai falar. Eu não preciso ficar ali falando que eu sou cristã. As pessoas elas vão perceber que eu sou diferente.
E elas dizem, tem algo diferente nela. Eu não sei de onde vem essa alegria, né? Diante de como é que você gerencia um conflito tão grande desse de uma maneira tão leve? E aí eu tenho oportunidades de começar a ser mais específica. E dentre esses anos aí de trabalho e algumas experiências, tem uma que me marcou muito, em que eu fui conduzir um planejamento estratégico. A gente sempre faz esse processo no final, período de outubro, novembro, né, para o próximo ano. E aí nós estávamos em um hotel com alta gestão da empresa, né, a gente sempre faz em hotéis. E quando nós começamos, eu sempre, antes de grandes ações nas empresas, como todos sabem que eu sou cristã, eu sempre faço uma oração, né? Às vezes não faço em público, mas eles sabem que eu estou ali, eu peço um momento, vou em algum lugar, porque às vezes eu conduzo treinamentos grandes, ou vai envolver muita gente, então me preparo espiritualmente para poder estar. E em uma situação dessas, o presidente da empresa falou comigo assim, Francis, esse planejamento estratégico ele é muito importante. Nós estávamos saindo da pandemia, né? 2020 foi 2021. E aí ele fez assim, eu gostaria que você falasse com Deus e pedisse para que ele fosse. Você sempre disse que ele é o seu grande mentor, então pede a ele para conduzir esse planejamento estratégico aqui. Aquilo ali me marcou muito, né? E eles tiraram fotos, as pessoas tiraram fotos daquele momento, e ali eu vi aquele, assim, vários homens de negócio, executivos, empresários, e estávamos ali todos de mãos dadas, orando, né? E apresentando ao Senhor aquele momento. Alguns deles se converteram, né? Estão na caminhada com o Senhor. E, enfim, eu acredito muito que essa intimidade com o Senhor, a minha intimidade no secreto me revela, né? Quanto mais intimidade eu tenho no secreto, mais a graça dele se estabelece. Então, eu sempre digo que antes que eu chegue naquele ambiente corporativo, a graça dele já está ali, à minha espera. Então, quando eu chego, simplesmente algo acontece. Não porque eu estou chegando, mas porque a presença do Senhor está comigo. E eles querem entender o que é isso, né? E aí, pelo menos eu ajo dessa forma. São nesses momentos, no almoço, Fran, vamos almoçar, vamos. Vem cá, me conta aí esse negócio, né? Você, sei lá, tem uma leveza. De onde vem essa leveza? Não, querida, eu tenho muito BO também, tá? Você não sabe, mas existe. Eu tenho um grande professor, né? Eu tenho um mentor. O Espírito Santo, como é isso? E aí começa, né? E aí eu começo a trazer, e sempre dentro de uma verdade, e nunca perdendo aquilo que eu gostei muito do que o Ney trouxe, a minha autenticidade. Eu sou essa aqui. Eu sou exatamente essa aqui. Então, eu tenho a minha identidade e o meu brilho vem de Jesus. Então, através do meu comportamento, eu gero nessas pessoas um desejo de conhecer que fonte é essa que ela está buscando. Você, Francis, foi no curso de inteligência emocional, aquela especialização que você fez? Não foi. Olha, me ajuda. Mas quem me ajuda mesmo é o Espírito Santo. E você é muito sábia. Às vezes eu escuto isso. Você é muito sábia nas decisões. Não foi o curso de inteligência emocional. É porque eu tenho o Espírito Santo que ele me diz o que eu preciso fazer. Isso faz toda a diferença. E nesses momentos eu falo assim. Isso impacta. E aí é uma construção, né? Mas eu acredito muito que aquilo que eu busco no secreto, a intimidade que eu vou construindo com o Senhor, ela vai se revelar de maneira muito natural. E as pessoas se atraem por essa naturalidade, porque elas não conhecem esse Jesus. Tá? Eu não sei como é que tá para vocês aqui. Aqui tá gostoso a gente ficar falando aqui. Para vocês, tá tranquilo? Falar um pouquinho. Às vezes eu olho, tem pessoas assim, tem pessoas... já. Primeiro, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter 2 filhas podendo ouvir desses profissionais aqui, viu? Louvo a Deus por isso. Elas já estão procurando emprego, tem que ajudar o pai. Então, eu acredito. Se possível, eu agradeço. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Mas, falando sobre a autenticidade e a adaptação,
Veja que interessante, quando executivo, dividia muito quarto. E é algo interessante porque eu não precisava me adaptar tanto na questão da minha autenticidade com Cristo. Eu já cansei de chegar no quarto, o cara tá lá ouvindo um sonzão, um rockzão dele, eu ficava ouvindo assim, tá, aí eu queria ler a Bíblia. Aí o cara tá lá, então eu vou no banheiro. Aí 2 vezes eu fui no banheiro. Na terceira vez que eu gosto de ler a Bíblia, confortável também, né? Não preciso ir lá no banheiro. Aí ele fez, velho, você quer ler a Bíblia, né? Eu falei, se possível, essa noite queria. Ele, então lê a Bíblia aí, leia para nós dois. Eu consegui ler alto. Então tem umas coisinhas que comece exercitando em casa, seja autêntico, seja você, vai se adaptando em casa, para quando chegar lá, você ser mais autêntico do que você é. É o preparatório. Isso, boa. E uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, a competição, quando eu vejo esses meninos aqui, eu fico pensando, meu Deus do céu. E essa menina, eu fico olhando assim, que legal ver pessoas cristãs, maduras, nesse mundo corporativo. Mas eles vão entender o que eu estou falando. Eu preguei sobre isso tem pouco tempo. E eu estou tentando viver isso, e é muito difícil. Amar. Tem muita gente necessitada de amar. Estava com uma menina, eu não sei nem se ela volta de férias e fica com a gente. Ela não consegue ser amada. E você vai encontrar isso no seu ambiente de trabalho. Você vai encontrar pessoas que você se dedica para ela, serve, como falou, tenta se doar ao máximo, mas ela não consegue entender essa conversa, esse tipo de relacionamento pautado no amor. Ela entende, toma lá da cá. Ela entende, eu vou furar seus olhos. Então, o cristão, ele precisa entender que o seu futuro não está baseado tão somente nas suas forças, capacidades, skills, etc. Tem um Deus direcionando a sua vida. E isso é muito importante. Parece até clichê, né? Paranei com isso. Eu vivi isso. E eu acredito que cada um aqui está vivendo, né? E eu também continuo vivendo. Então, aquela menina, eu fiquei olhando aquele quadro, uma menina que nunca aprendeu a ser amada. Aí eu vou olhar as informações históricas, sem mãe, sem pai, criada num bairro super difícil. Me veio aqui à mente, você conhece a pessoa que está do seu lado, num trabalho? Você sabe o que ela vive, o que ela passa? E muitas vezes você estranha o jeito dela de ser? É porque muitas vezes você não conhece a pessoa que está lá. Quando a menina me falou, Ney, eu não consigo fazer isso porque o meu bairro ninguém consegue entrar, eu tenho vergonha de dizer isso, em pranto, você começa a se colocar no lugar da pessoa. Então, ame num ambiente de trabalho em que ninguém vai lhe pedir isso. Não está em nenhuma competência, nenhum skill. O único que falou sobre isso foi Jesus. Então, ele sabe exatamente o que você precisa fazer no trabalho. Tá certo? Não vou me emocionar. O cara romantizou, agora eu vou quebrar o gelo, vou mandar porrada, galera. Estava pensando bastante aqui, né? A gente tem vários desafios. Né? Primeiro eu vou falar sobre um dos maiores que a gente tem, principalmente como empresário. E se você pensa em ser empresário, certamente você vai passar por isso. Você tem que ter valores inegociáveis. Valores inegociáveis. Como cristão, a gente já vive isso, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Mas quando empresário, e você tendo sócio, ou você sendo um colaborador e ter um parceiro de trabalho, tenha que tomar uma decisão junto com ele, a coisa fica um pouquinho mais complicada. É um grande desafio e você tem que realmente sair de casa, colocar isso diante do Senhor, porque você, por força própria, já começa desistindo, viu, meu irmão? Ou minha irmãzinha. Porque o bicho está pegando aí fora, a gente vive num país totalmente corrupto. Não falo só sobre a corrupção direta, não, mas são valores assim que com os menos perceptíveis. Você não vai notar e você está tomando uma decisão ali
no sentido de ou prejudicar alguém ou ser desonesto de alguma forma. Mas, não olhando muito para os desafios, eu queria propor uma outra visão sobre ser cristão no mercado de trabalho. A gente tem uma vantagem competitiva muito grande. Só de você ler Provérbios, você já se lança na frente de tanta gente em questão de competitividade, que poderia ser uma arma aí de trabalho muito bem utilizada, muito mal utilizada, perdão, e que pode ser muito bem utilizada. Como é que a gente vai utilizar isso? Como o Bruno falou, ensinando. A gente é filho do rei. A gente tem tudo na mão. Tem a palavra de Deus que a gente não tem nem noção do poder disso às vezes. Né? Às vezes eu olho assim, caramba, é tanta riqueza para tanta coisa. É pegar Provérbios e marcar ali, né? Isso fala sobre... É uma mina de ouro. Uma mina de ouro que está na nossa mão. E a gente tem a possibilidade de demonstrar essa vantagem competitiva e de chegar para o meu irmão e dizer, meu irmão, sabe por que sabe por que você sabe? É isso aí. Sabe por que as pessoas percebem que você sabe? Por que eu sou sábio com toda humildade? Porque eu estou buscando na fonte que é de toda sabedoria e que me dá de graça e que está com a bondade dele correndo atrás de mim para poder estar me perseguindo com a bondade dele. Então, essa é uma visão que há pouco tempo eu tive, galera. Eu li um livro que me marcou muito, não é um livro cristão, que chama Clube das 5 da Manhã. Eu recomendo a todos. Né, que fala sobre rotina, controle sua manhã, controle sua vida. E ele fala sobre, de um olhar até assim, humano só, de vantagem competitiva, quando você cria algumas rotinas na sua vida. A gente, como cristão, tem uma vantagem competitiva muito superior. E a oportunidade de demonstrar isso no nosso mercado de trabalho. A gente está vendo uma revolução acontecendo. Pô, galera, Thiago Nigro se converteu. Quem ouviu aqui o podcast dele já? Se não ouviu, vá para sua casa agora e ouça, porque o negócio está borbulhando, está revolucionando. As pessoas estão percebendo, falando, caramba, estava aqui, tem 22 anos que está aqui e a gente não está usando isso. Então, se posicionar no mercado de trabalho com essa vantagem competitiva, tendo essa capacidade de ensinar as pessoas e compartilhar isso que a gente ganhou sem merecer. Deixa eu só é rapidinho mesmo. É um parênteses ao que eu falei. Quando eu falo sobre amor, provavelmente eu vou demitir essa menina. Para vocês não entenderem o que é o... não, então nem deve ser uma... Não, eu trabalho, eu preciso que as pessoas produzam. E essa menina eu percebo que ela não consegue ir à frente por problemas. Se ela topar comigo e disser para mim, não, Ney, eu tenho problemas com relacionamentos, eu vou ajudar. Mas se ela disser não, eu vou ter que demitir. O mercado é assim. Agora, eu não posso deixar que o mercado me diga quem eu sou. Eu quero que ela saia de lá dizendo para mim, você me amou até o fim. Essa é a diferença nossa. Você fez de tudo. Eu já fui demitido e me senti muito confortável em ser demitido pelo meu chefe. Apesar que, graças a Deus, foi uma decisão bem gostosa que eu conversei com ele. Deixei tudo armadinho, né? Mas foi gostoso ouvir dele algumas coisas e foi uma demissão tranquila. Mas eu acredito muito nessa questão de que o mercado ele não deve, não pode e não queira, não deixe que ele modifique o seu DNA cristão. O de Jesus Cristo implantado em você. Agora você precisa, como minha irmã falou aqui, todos aqui, produzir. E aproveite tudo que foi falado aqui. Veja isso em casa de novo. Aproveite. Isso aqui é uma aula de pessoas que têm capacidade de estar aqui para falar. Eu estou aprendendo muito aqui. Levando para a minha empresa, né, a Trifil. Então, aproveitem, mas não esqueçam o DNA seu. E não esqueçam de amar. Essa questão do amor é muito importante, né? Como lá não tem tanta gente assim, eu já tive a oportunidade de, na vigília, orar por cada um. Aí, ora por esse aqui eu vou orar também, mais ainda, né?
Tem gente que tira a gente do sério, às vezes. É real. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a gente entender um pouquinho da responsabilidade que a gente tem. Não é necessariamente ser aquela pessoa que vai chegar lá e vai... Desculpa a palavra, assim, né? Militar. Falar, não, isso está errado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É aos poucos, como o Francis falou, e mostrar com exemplo, para a pessoa ter um pouquinho daquela curiosidade. No meu caso, eu nasci no berço não cristão, né? Família católica, aquela que acredita em tudo. E aí eu estava até conversando com o Ju hoje, pô, será que eu comento isso? Não comento, mas ela concordou comigo que meu pai é aquela pessoa que, aonde ele puder, ele vai pendurar um santinho ali na empresa, uma cruz, uma foto e por aí vai. E aí a última discussão que a gente teve, né? Ele queria botar um na minha sala. Aí eu falei, peraí, na minha sala não. Ele, não, mas por quê? Vai fazer bem, vai proteger e tal. Eu falei, não precisa. Não precisa ficar olhando a imagem. Ele, não, mas nunca é demais. Eu falei, quem acredita em tudo, não acredita em nada. Né? Então, assim, você não vai precisar brigar o tempo inteiro. Mas quando chegar a sua vez ali, se posiciona. Fala. E às vezes você vai plantar uma sementinha aqui que alguém vai semear lá na frente. Talvez numa próxima experiência, um colega seu de trabalho vai ter o contato primeiro com você e depois lá na frente ele vai ter a oportunidade, né? Deus vai tocar o coração dele. Então tentem assim sempre estar aberto, né? Respeitar o outro, independentemente da religião, o que é que seja. E aos poucos, com esse exemplo ali, vai minando, né? Vai por gotinha, a planta vai crescer, né? Então tentem ser bem tranquilos assim em relação a isso. Vai ter hora que vai ter que chegar e chocar mesmo, mas bem. E outra coisa também, vai surgir muita oportunidade que nem sempre é boa. Vão ter vários atalhos. Na maioria das vezes não é. Você vai ter vários atalhos. O empresário quer ficar rico, não paga imposto. Em um ano você fica rico. Porque o imposto é quase mais metade do que você fatura. Né? Você quer subir na vida pisando no colega de trabalho, você vai subir. Mas você vai deitar ali, vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir? Acho que não. Então, assim, o cristão ele tem que dar o exemplo, mas ele também tem que estar bem com ele mesmo e saber que essas pequenas decisões somadas, no final, é que vão chegar no resultado. Né? Então, não é você fazer grandes coisas todo dia, são pequenas coisas todo dia que, no final, vai fazer o plano, né, que Deus guardou para cada um de nós. Bom, a gente está chegando no final. Quero, né, como cada uma aqui falou, incentivar vocês a orar pelo ambiente de trabalho de vocês, orar pela carreira de vocês, né? Cada um pode estar em uma área diferente. Tem gente de saúde, tem gente que tem um negócio próprio, tem gente que trabalha em alguma empresa. Então, assim, ore pelos seus colegas, ore pelo trabalho que você vai entregar. Uma coisa que eu aprendi muito no começo da minha carreira, às vezes eu tenho a planilha de Excel para fazer, e às vezes eu não estou conseguindo resolver. E eu oro. E eu paro assim, eu falo, Deus, eu não sei como resolver isso aqui. E aí eu paro e vem a inspiração assim. Pode parecer, nossa, Sara, que místico, que louco. Mas é verdade, vem mesmo. E assim, porque Deus ele tem interesse em nos capacitar. Né? Principalmente se a gente se mostrar humilde. Se a gente mostrar que a gente tem um coração ensinável. Principalmente para o Evangelho, principalmente para amar o outro e para servir o outro. Então, algo muito importante que eu aprendi, né, nessa minha caminhada é que eu vou trazer um pouquinho do propósito que a gente falou tanto aqui no começo, mas que é um propósito que eu descobri que me dá alegria, né, no final do trabalho, que está muito alinhado com o reino, que é servir o próximo, que é servir o outro. Quando falaram aqui, eu pensei muito, né, no meu dia a dia, e é isso que me faz chegar em casa e saber, poxa, hoje eu consegui ouvir, ter uma escutativa com alguém, hoje eu consegui resolver um problema de alguém, hoje eu consegui ajudar uma outra área, e isso me traz um senso de realização, um senso de propósito, que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Né? Então, incentivo vocês a
a buscarem isso, a buscarem Deus e a serem excelentes no mercado de trabalho, no trabalho de vocês, na empresa que vocês trabalham, porque é isso que Deus quer, né? Quando eu era mais nova, logo quando eu me converti, eu pensava, caramba, eu não canto, eu sou muito ruim cantando, eu não danço, eu não toco nada. Como é que eu vou servir? Né? O que eu vou fazer na igreja? E aí Deus foi aos poucos me mostrando que existem lugares para a gente servir. E o nosso ambiente de trabalho é o principal lugar. Né? É o lugar que a gente passa mais tempo do nosso dia. Então, a gente tem lá pessoas para a gente amar, pessoas difíceis, pessoas diferentes da gente, pessoas que a gente precisa orar, que a gente precisa dar um bom exemplo, que a gente precisa servir. Então, encorajo vocês, né, a servirem e a levarem o reino de Deus para o ambiente de trabalho de vocês. Contando um pouquinho, né, nosso planejamento, a gente vai ter, né, a gente planeja ter, uma vez no mês, um evento como esse aqui, né, para ajudar vocês, para esclarecer dúvidas, para trazer algum conteúdo bacana que possa contribuir com esse propósito. Tá bom? Queria agradecer aos nossos convidados. Vocês foram excelentes. Eu aprendi muito essa noite. Tenho certeza que cada jovem aqui também aprendeu. Por favor. Muito obrigada. A gente tem um café lá atrás. Encorajo vocês a conversarem sobre o tema, a procurarem a gente também, né? Que, se a gente quiser tirar alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais de cada um aqui, a gente está à disposição. Né? Depois o pessoal da comunicação vai marcar o @ de cada um. Eu tenho algumas vagas em aberto, galera. Paga bem, hein? Paga bem. Então, vocês serão muito bem-vindos na Ergo e todas as outras empresas também, tenho certeza. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite.